Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é: Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. No título da quarta-feira, na igreja, somos energizados. E versículo 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua palavra que tem nos energizado e nos feito caminhar numa só frequência, numa só direção, cada vez mais contemplando e refletindo a tua glória, sendo santificados e transformados à tua imagem. Obrigado, amado Senhor, e obrigado por toda a consolação de amor, toda a exortação em Cristo, toda a comunhão do Espírito. Cada vez mais isso tem desenvolvido em nós o esplâncnon de Cristo, o sentimento que sai do mais profundo do seu ser. Pois cada vez mais estamos sendo transformados à tua imagem, pensando o que o Senhor pensa, sentindo o que o Senhor sente, tendo a mesma vontade. Isso graças à tua palavra, graças à transformação que o teu Espírito tem feito em cada um de nós. Obrigado, amado Senhor, e que até o fim nós possamos seguir no teu caminho, contando com tua misericórdia e graça. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é: Na igreja somos energizados. Eu vou ler, irmãos, primeiramente, os pontos da imersão da quarta-feira, da mensagem relativa a essa semana do alimento diário, e depois ler alguns trechos do alimento diário, para nós entendermos o sentimento nessa quarta-feira. O ponto 1 da quarta-feira diz: a partir de 2021 e 2022, começamos a testemunhar milagres. Os adolescentes, com sua simplicidade, espírito humilde e amor reverente à palavra, passaram a ser energizados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Algo aconteceu com eles e essa energia espiritual se espalhou por toda a igreja. Vou explicar, lendo na página 58 do Alimento Diário, essa comparação, esse exemplo, de ser energizado. A igreja é como uma câmara de ressonância utilizada na produção do raio laser. Dentro desse compartimento, quando o material é extremamente energizado, os elétrons dos átomos saltam para outra órbita de maior energia, de raio maior. Com o tempo, esse elétron tende a voltar para sua órbita original, a fim de se estabilizar. Todavia, para voltar à órbita anterior, ele precisa emitir a energia que recebeu quando mudou de órbita. Essa energia liberada pelo elétron é o fóton. Recebe um fóton para migrar para uma órbita maior e emite um fóton para retornar à órbita menor. Os fótons liberados seguem a mesma frequência dos fótons que os estimularam. Por que estamos explicando esse processo de energização? Porque hoje as reuniões da igreja são como uma grande câmara de ressonância, em que somos estimulados pelo Espírito, mediante a palavra de Deus, e levados a entrar na mesma frequência. Glória a Deus, hoje todos estamos na mesma frequência. Por isso, em nenhuma reunião, evento, comunhão da igreja, entraremos e sairemos do mesmo jeito. Sairemos sempre mais estimulados, porque a igreja é essa grande câmara de ressonância. E aí, irmãos, veja, nessa câmara de ressonância, essa câmara ela é espelhada, o que potencializa a energização dos materiais dentro dela. Na figura do tabernáculo, o átrio exterior era iluminado pelo sol.
O santo lugar era iluminado pela luz do candelabro. O Santo dos Santos não tinha luz natural. Ele era todo de ouro, então a glória de Deus resplandecia e aquelas, entre aspas, paredes, elas, com a incidência da luz, da glória, elas ficavam como que um espelho. Então a pessoa se via naquelas paredes de ouro. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 3, 17, 18, ele dá esse exemplo do versículo que nós lemos, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque antigamente, para você entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Mas agora que o Senhor rasgou o véu, o caminho está livre para nós. Então nós podemos entrar na presença do Senhor e aí todos nós, com o rosto desvendado, fazendo também alusão a Moisés, que precisava colocar um véu no rosto quando ele aparecia para o povo de Israel, para que o povo de Israel não visse a glória se desvanecendo. Hoje nós entramos no Santo dos Santos, nós vemos, como nós contemplamos e refletimos como por espelho a glória do Senhor. Porque toda vez que nós entramos na presença do Senhor, nós ficamos cheios da glória de Deus. Essa glória, ela não é mais exterior como naquela época. Então aqui fala, contemplando, né, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então essa glória, ela entra em nós através da palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós entramos na presença de Deus invocando o nome do Senhor, não é? Mas é importante nós permanecermos imergindo na palavra, para que essa glória entre em nós e ela transforme o nosso ser a partir do interior na imagem do Senhor. E isso vai fazendo com que nós cada vez mais sejamos energizados. Então você está na reunião, você está na presença do Senhor, recebendo a palavra, imergindo na palavra, você está se enchendo da glória. Essa energia, esse poder é o mesmo, essa glória é o que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Então, os irmãos perto de você vão também tocar nessa energia, como no exemplo da cama de energização, e vão sentir essa energia, esse poder. E aí todos nós, irmãos, o objetivo da palavra é que todos nós tenhamos então, como esse raio laser, a mesma frequência, porque aí vai haver o poder, como o raio laser é poderoso. Agora aqui no alimento diário, deu um exemplo, fala que um simples grão de poeira ele pode atrapalhar a emissão do raio laser. Por isso, irmãos, o Senhor tem trabalhado para nos limpar de toda a mácula, de toda a ruga. Às vezes não é uma questão de pecado, mas é uma questão de velhice espiritual. É a ruga, e a igreja gloriosa não pode ter ruga, não pode ter velhice espiritual. Ela tem sempre que experimentar novidade de vida, porque ela anda em novidade de vida. Então o Senhor está nos limpando. É o que Paulo disse aos Efésios a respeito da igreja. E esse limpar vem pela água da palavra. O ponto 3 da quarta-feira diz: o propósito de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Para isso, é necessário que Ele nos alinhe, isto é, que nos coloque na mesma frequência e no mesmo ritmo. E aí nós temos o exemplo de Filipenses 2. Algo estava acontecendo na igreja em Filipos. Então o que Paulo diz? Ele começa o capítulo 2 rogando: se há
alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então isso é importante na igreja. Por quê? Porque se houver competição, ele continua dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então o partidarismo é você fazer algo motivado por rivalidade. Quando há isso, irmãos, há confusão na igreja. E ele fala vanglória. O que é a vanglória? É você fazer algo, algum serviço, achando que o seu serviço é melhor ou é mais importante que o do outro irmão. Então essas coisas vêm do velho homem. É assim no império das trevas. No império das trevas as pessoas fazem as coisas por partidarismo, fazem as coisas por vanglória, mas não é assim no reino de Deus, na igreja. Qual é a solução que Paulo apresenta? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é um processo de andar no Espírito. É um processo em que nós entramos no Espírito e contemplamos a glória de Deus. Recebemos a palavra, praticamos essa palavra. No capítulo 4, ainda de Filipenses, Paulo ele dá nome, né? Ele diz, rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. E ainda pede que alguém as ajude. Muitas vezes nós precisamos de ajuda, irmãos. Se nós estamos com um coração simples, um coração puro, humilde, um amor reverente à palavra, desfrutando na mesma frequência, essas coisas, elas não nos afetam, mas elas estão sempre orbitando. Por isso é importante sempre colocar nossa mente no Espírito, nos esvaziar, ser humildes de espírito, não pessoas ricas, não é? Eu já falei Provérbios, se eu não me engano é Provérbios 27, a alma farta pisa o favo de mel. Quer dizer, quando a gente está cheio de si mesmo, cheio da vida da alma, vem a palavra e nós desprezamos. E aí é nesse ambiente que começa então a haver, é o ambiente da lei, como nós vimos em Gálatas, começa a haver partidarismo, vanglória. Na igreja em Corinto, o primeiro capítulo, Paulo trata a questão de partidarismo. Depois, quando ele fala do partir do pão, ele trata outras questões, enfim, ele trata muitas questões na primeira epístola aos Coríntios. Por quê? Porque ainda estão aqueles irmãos muito cheios de si mesmos. Se nós vivemos a vida da igreja, irmãos, cheios de nós mesmos, nós não alcançamos as riquezas de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele vai dispensar vazio aqueles que estão cheios, e ele vai encher de bens os famintos. Nós precisamos ter fome, sede da palavra, um espírito humilde, coração contrito. A esses o Senhor vai dar a sua atenção. E o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o nosso Senhor.